Olá pessoal, depois de 2 meses sem gravar nenhum vídeo, adivinha quem tá de volta? Eu, arquiteto Afonso Rabelo, Gabriel, tô caído, Ai, cadê? Olá pessoal, eu sou o arquiteto Afonso Rabelo e esse é mais um vídeo pro meu canal no YouTube, Galeria Comatê. Gente, é o seguinte, eu tinha me proposto a fazer esse vídeo falando sobre inveja. Não sei se vocês se lembram no último vídeo que eu fiz, eu me comprometi a falar sobre inveja. Eu não sabia naquele momento o buraco que eu estava me metendo. Gente, tem muito conteúdo sobre esse assunto e é difícil falar sobre inveja no espaço pequeno que a gente tem aqui, né? Vocês lembram que eu disse que a inveja é uma sensação inerente de todo ser humano, mas é que também é a mais negada pelo ser humano? Pois é. Então vamos lá. Eu fiz um trabalho lá na Praça da República, que é onde eu faço a divulgação da minha galeria aos domingos, e encontrei uma dificuldade imensa para falar sobre inveja, porque, como eu falei, é muito negado pelas pessoas. Nunca se fala assim, eu sou uma pessoa invejosa, embora todos nós sejamos. E eu resolvi fazer esse trabalho em cima de um trabalho do Zueni Ventura. O Zueni Ventura ele escreveu esse livro aqui, eu vou deixar aqui para vocês verem. E eu resolvi fazer então essa inveja segundo o Zueni Ventura. O Zueni Ventura, para fazer esse livro, ele sentiu as mesmas dificuldades que eu senti quando eu estava gravando, quando eu estava fazendo entrevista, eu estava conversando com as pessoas sobre o tema, né? Então, por isso eu resolvi fazer A Inveja segundo o Zueni Ventura. Este livro é o primeiro de um volume da série Tentadora, a coleção Plenos Pecados da editora Objetiva de 1998. Então, o Zueni Ventura, para fazer esse livro, ele já começa o livro falando assim, que ele foi chamado dentre outros escritores, para falar sobre a inveja, mas que os outros. Aí tem o João Baldo Ribeiro, tem o Milo Fernandes, tem uma série de outros escritores que foram falar sobre os outros temas. E aí ele começou assim, dizendo que ele já teve uma dificuldade imensa de aceitação. E dele, ele sentiu que ele estava morrendo de inveja do tema que era muito menos polêmico que os outros tinham escolhido, né? O João Baldo Ribeiro falou sobre a luxúria, o Luiz Fernando Veríssimo falou sobre a gula. Inclusive eu estou dando a sugestão aqui, se vocês gostarem desse vídeo, para vocês entrarem no meu canal lá no Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês, como sugestão, que eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz sobre inveja, sobre gula e todos os outros pecados capitais, tá bom? Então, como eu estava dizendo, as pessoas elas negam ter inveja, embora todos nós tenhamos. Então quando eu falava alguma coisa sobre esse sentido com a pessoa ficava ofendida e tudo mais. Aí também foi um motivo de eu fazer o trabalho em cima do Zueni Ventura. É claro que o trabalho do Zueni Ventura nesse livro é muito mais profundo do que a minha humilde pesquisa. Mas eu também não vou tentar fazer um spoiler, porque o Zueni ele fez ele fez um trabalho amplo, muito amplo sobre inveja e fez pesquisa, entrevistou psicólogos, sociólogos, macumbeiros, padres e tudo mais. Não, aqui não é. Também ele fez ele criou lá umas situações, criou uma história para contar, que não é a intenção de dar um spoiler no livro do cara, não. Todas as vezes que a gente vai falar sobre inveja com uma pessoa, a pessoa sempre, como eu falei, ela sempre conta histórias de que as outras pessoas que têm inveja, ela não, ela sempre é uma... Quando elas citam que elas têm inveja, elas dizem assim, ah, mas a minha inveja é uma inveja boa. Segundo o Zueni, não existe inveja boa. Porque a inveja, ela está ligada justamente a não querer que a pessoa tenha aquela situação. Por exemplo, quando tu diz assim, ah, mas eu não quero que aquela pessoa não quer, eu quero ter também. Isso não é inveja, isso é cobiça. Aí eu vou falar para vocês, fazer uma referência do livro, em relação à cobiça e à inveja. E o que é assim bem interessante é que a gente descobre que que todos nós somos muito invejosos, mas a gente nega, não aceita de jeito nenhum.
Aí eu citei um exemplo de inveja que, por exemplo, o Bill Gates, isso é hipotético, tá? O Bill Gates, ele não tem problema financeiro nenhum, ele é uma pessoa extremamente rica. Ele está andando em algum local, numa praia, por exemplo, vê um mendigo andando na rua, só apreciando a natureza. Naquele momento, o Bill Gates para assim e fala: caramba, que inveja dessa pessoa. Eu aqui com todo esse meu dinheiro não consigo parar um minuto e ficar apreciando a natureza. Tá entendendo? Isso é a inveja. Porque a inveja não é uma coisa que tu se... São momentos de inveja, que nem a felicidade, né? Momento de felicidade, momentos de inveja. É assim. No determinado capítulo, o Zueni, ele faz uma relação entre a inveja e o mal-olhado. Ele diz que o mal-olhado está diretamente, etimologicamente ligado à inveja. Ou a inveja foi uma coisa que surgiu do mal-olhado. Isso remonta aos tempos antigos, desde os gregos. Olhar enviesado é ter mal olhado, é fazer o mal, causar malefícios com o olhar, provocar impulsos destrutivos em alguém. Olha só, tá vendo? Não dá pra fazer uma relação, porque quando eu comecei a falar em inveja, em algum determinado momento, eu vi que tinha muitas pessoas faziam confusão entre a inveja e a admiração. Então, o que é que eu tinha feito? Criado assim, tipo um quadro, e eu ia falar, olha, eu tenho inveja de fulano pelo trabalho que aquela pessoa faz, e ia fazer, né, todo um quadro assim, dizendo, eu gosto do trabalho do fulano por isso, por isso, por isso, e eu ia fazer esse comentário tipo como se eu tivesse admiração, meio ligado à inveja, só que não tem nenhuma relação, eu cancelei, desisti dessa ideia. O sistema de defesa contra o mal-olhado são tão velhos quanto a humanidade. Os antigos romanos já fechavam a mão e enfiavam o dedo polegar entre o indicador e o médio para fazer uma figa. Mesmo entre os judeus, podiam ser considerados amuletos, né, nos gregos antigos. No capítulo Razão e Crença, Zuenir faz uma situação ao amigo filho de um político e sua esposa arquiteta e designer. Como eu sou arquiteto, eu achei por bem fazer esse comentário aqui. O sincretismo citado em relação aos bens materiais faz com que todos, de uma certa forma, criem em seus espaços algum tipo de proteção à inveja ou ao mal-olhado, independente do nível social e econômico. Separei este trecho aqui, olha. O engraçado é que o amigo, no caso o amigo do Zeni Ventura, misturava uma tolerância mística com o realismo e o ceticismo quase insuportável. Acreditava, por exemplo, que o vírus da inveja era imbatível e infectava todo o comportamento humano, exercendo um certo controle social em patrulha. A inveja controla a vaidade e o orgulho. Além disso, estimula a inovação, impedindo a acomodação. Ela é socialmente útil. Então, vocês lembram de um vídeo que eu fiz anteriormente que eu falava que tudo tem um lado positivo e um negativo? A inveja também tem um lado positivo. A inveja, ela estimula, por isso mesmo que ela é inerente do ser humano, né? Tá aqui o Zueni Ventura só vai corroborando os comentários que eu já havia falado antes para vocês. Dos mais variados conceitos que tem no livro, um que é bem bacana, que ele dá uma origem ao que ele chama de fura-olho. A expressão que a gente usa hoje, fura-olho, ele dá uma explicação para essa expressão. Vamos aqui, olha. Citação à página 104 do livro. Faz referência a dois homens, um que cobiçava e o outro que invejava. Certa vez, um anjo apareceu no deserto e se dispôs a atender um pedido deles, com uma condição. O que fosse dado a um, seria dado em dobro ao outro. O cobiçoso sugeriu que o invejoso fizesse o seu pedido primeiro, mas este logo rejeitou, para que o outro não ficasse em situação melhor. O invejoso só aceitou a sugestão quando teve uma ideia diabólica, que o anjo cegasse um dos seus olhos. Cara, tocou aí.
Eu preparei esse espaço aqui em casa para gravar esse vídeo e fiz um desenho aqui atrás que faz uma citação justamente isso que eu estava falando do mal olhado, da inveja e tal. E tinha aí, a minha ideia era fazer um terceiro olho bem ali, mas só que quando eu coloquei para lá, ficou muito alto e ia sair do foco, não deu, deixa eu ver se dá para vocês verem, eu fiz um outro olho, o terceiro olho bem aqui, tá aqui embaixo, que é da cultura hinduísta. O terceiro olho, também conhecido como Ajna, o sexto chakra, situa-se no ponto entre as sobrancelhas. Da tradição hinduísta, está ligado à capacidade intuitiva e à percepção sutil. E a percepção sutil. Não é o caso aqui do meu painel que eu fiz. Eu era para colocar lá em cima, eu botei aqui embaixo. Então, eu já falei para vocês que quando vocês estiverem conversando com alguém e essa pessoa disser: gente, eu não tenho inveja, é a pior pessoa, esse é o mais invejoso de que todos. Olha, então vamos lá, gente. Eu vou fazer agora só 3 conceitos de inveja dentre os vários que tem no livro do Zeni. Só se inveja quando se está triste. Diz um rabino na Cabala. O livro tinha um happy end. Para se curar a inveja, basta superar nossa grande dificuldade, lidar com a felicidade dos sentimentos. Não, você é burro, cara, que loucura. Lidar com a felicidade dos semelhantes. Para isso, é só pôr em prática um velho Yiddish Farginen, não sei se que se escreve, se pronuncia, que significa compactuar com o prazer e a alegria do outro. O crime passional de um ciumento é em geral menos grave do que o de um invejoso. Quase todas as histórias de inveja demonstram que dificilmente ela age sozinha. Está sempre em má companhia. Pertence a uma família incestuosa em que às vezes não se sabe quem é a filha e quem é a irmã. Sabe-se apenas que todos são parentes. A inveja lembra o ciúme, mas também a cobiça, e com os dois se confunde. É mesquinha, como a avareza, e mantém com o ódio relações tão estreitas que há quem diga que uma não existe sem o outro. E só para fechar, vamos lá. Eu quero fazer uma referência ao vídeo que eu fiz anteriormente, que eu vou deixar aqui a inscrição, que em algum lugar desta tela, que nem a Rita Hunter fala, sobre o vídeo Psicologia das Cores, que eu fiz aqui no canal. Então vamos lá. O padre José Roberto falou de livros, pinturas e me recomendou 2 filmes imperdíveis. Seven, que eu já tinha visto, e Um Dia, um Gato. Uma parábola em que aparecem os 7 pecados capitais, cada um de uma cor. A inveja é roxa. Está na página 131 desse livro, tá? Então, gente, é isso. Eu queria fazer só um comentário aqui, que eu gostaria que vocês fizessem o joinha, botassem o joinha lá, fizessem os comentários e vamos nos inscrever na página. E bora ver se a gente consegue chegar pelo menos a 1000 inscritos, né? Que agora a gente tá, olha, só faltam 960 para 1000 inscritos. Vamos lá, gente. Até a próxima. Tchau!